Você acredita que conhece a história de Davi? Então vem comigo por esse caminho. Há cerca de 3.000 anos, mulheres caminhavam por aqui, no escuro, carregando ânforas pesadas sobre o corpo. Cada sulco nessas paredes de pedra é resultado de mãos feridas, de gente que lutava todos os dias apenas para continuar viva. As escrituras não registram o custo humano dessa sobrevivência. E o mais surpreendente, esse sistema continua funcionando até hoje. A maioria imagina Israel na época de Davi como um reino grandioso, cheio de palácios reluzentes. A realidade era bem diferente. Quando Davi tomou Jerusalém, a cidade mal chegava a 2.000 habitantes. Hebrom tinha cheiro de gado e couro em curtimento. Belém era só uma pequena vila de pastores, dependente de cisternas escavadas na rocha para obter água. O ponto em comum entre essas três cidades era a poeira constante, o trabalho exaustivo e uma hierarquia rígida que determinava quem se alimentava e quem passava necessidade. Vale colocar isso em perspectiva. Davi reinou por 4 décadas, aproximadamente de 990 a 550 a.C., mas seu governo não foi estático. Passou 7 anos em Hebrom, reinando apenas sobre Judá, e depois 33 anos em Jerusalém, já como rei das 12 tribos unificadas. Belém, sua terra natal, permaneceu como referência identitária, embora nunca tenha sido centro de poder. 3 cidades, 3 contextos distintos, 3 formas diferentes de lutar pela sobrevivência. Quando Davi chegou a Jerusalém, ela não era uma capital imponente, mas uma fortaleza jebuseia erguida sobre uma estreita elevação entre os vales do Cedron e do Tiropeon. A área urbana ocupava algo em torno de 6 hectares, pouco mais de 12 campos de futebol. Tudo era cercado por muralhas de calcário com cerca de 3 metros de espessura. As ruas eram tão apertadas que 2 burros não conseguiam passar lado a lado. As casas, simples construções de pedra, tinham telhados planos feitos de galhos cobertos por barro. O bem mais valioso da cidade ficava fora das muralhas, a fonte de Gion. Dela jorravam cerca de 1.000 litros de água por minuto, a única nascente permanente da região, localizada, porém, num vale exposto a ataques. Para resolver esse risco, os jebuseus criaram um sistema engenhoso, um poço vertical de aproximadamente 13 metros escavado na rocha calcária, permitindo acesso à água sem sair da proteção da cidade. Ao conquistar Jerusalém, Davi preservou esse mecanismo, porque sem ele, a cidade simplesmente não sobreviveria. Agora imagine a rotina diária para buscar água. Antes do amanhecer, mulheres se levantavam, amarravam ânforas de cerâmica em cordas feitas de fibras vegetais e desciam por aquela escadaria estreita, úmida e quase sem luz. 13 metros de descida equivalem a um prédio de 4 andares. A iluminação vinha apenas de pequenas lamparinas a óleo, que projetavam sombras trêmulas nas paredes molhadas de pedra. Cada ânfora era preenchida com 20 a 25 litros de água. Depois vinha a parte mais cruel, a subida. 25 litros significam 25 quilos. Subir esse peso pelas costas, em um túnel apertado, escorregadio, sem corrimão, onde mal cabia uma pessoa por vez, era extremamente perigoso. Uma queda podia resultar em ossos quebrados ou morte. E isso não acontecia só uma vez. Era repetido 3 ou 4 vezes por dia, já que uma família média de 6 pessoas precisava de cerca de 80 a 100 litros diários apenas para beber, cozinhar e lavar as mãos. Durante o reinado de Davi, Jerusalém cresceu. As muralhas foram ampliadas, um palácio real foi erguido com madeira de cedro do Líbano trazida por artesãos fenícios, e a Arca da Aliança foi levada para lá, transformando a cidade em centro religioso. Ainda assim, as condições básicas continuavam extremamente precárias. Não havia sistema de esgoto. Os resíduos eram jogados em buracos nos quintais ou despejados em costa abaixo. Nos dias quentes, o cheiro era sufocante. Moscas se espalhavam por toda parte e doenças se propagavam rapidamente.
As casas do povo comum eram simples, paredes de blocos irregulares de calcário encaixados sem argamassa. O teto era feito de vigas de madeira cobertas por ramos e uma camada espessa de barro misturado com palha. Sob o sol forte, o barro rachava. Quando chovia, a água infiltrava. Todos os anos, antes do período chuvoso, as famílias subiam ao telhado para reapertar o barro com os pés, selando as fissuras. O piso interno era de terra batida. Apenas os mais ricos possuíam chão de pedra lisa. A comida era preparada em fornos de barro montados dentro da casa. O combustível usado era esterco seco de cabra misturado com palha, porque lenha era um recurso escasso demais para uso cotidiano. O odor impregnava tudo: roupas, cabelos, paredes, não havia como escapar. A ventilação vinha de uma porta baixa e de uma pequena abertura na parede, sem vidro, fechada à noite com esteiras de junco para impedir a entrada de animais. Luz artificial era artigo de luxo. As lamparinas queimavam azeite de oliva, caro demais para muitos. Por isso, as famílias mais pobres simplesmente se recolhiam quando o sol se punha. Acordavam quando raiava, ritmo ditado pela luz natural, não por escolha. Hebrom ficava a 30 quilômetros ao sul de Jerusalém, 2 jornadas de caminhada, mas era a cidade completamente diferente, mais antiga, mais estabelecida, mais tradicional. Ali Abraão tinha comprado a caverna de Macpela para sepultar Sara. Ali estavam enterrados os patriarcas. Hebrom tinha peso espiritual que Jerusalém ainda não possuía quando Davi começou a governar. A cidade ocupava vale fértil, cercado por colinas, onde vinhas cresciam em terraços de pedra. Hebrom produzia uvas, azeitonas, grãos. Pastagens ao redor sustentavam rebanhos de ovelhas e cabras. A economia girava em torno de agricultura e pecuária, e isso significava cheiro constante de esterco, couro curtido, lã sendo processada. Curtir couro era indústria importante, mas repugnante. Peles de animais sacrificados eram raspadas para remover carne e gordura, depois mergulhadas em tanques de urina fermentada por dias. A urina amaciava o couro, mas o fedor era tão intenso que cortumes ficavam na periferia da cidade, longe das casas principais. Homens que trabalhavam com couro carregavam o cheiro permanentemente. Banhos frequentes eram impossíveis. A água era preciosa demais para desperdiçar, lavando o corpo inteiro. Hebrom tinha vantagens sobre Jerusalém em um aspecto crítico: poços. Vários poços cavados em rocha calcária garantiam água mesmo em seca prolongada. Alguns tinham 10 a 15 metros de profundidade, alargando-se na base para formar reservatório subterrâneo. Cavar poço na rocha com ferramentas de bronze e pedra levava meses, às vezes anos. Homens amarrados em cordas golpeavam a rocha com picaretas, enchiam cestos de pedra que eram puxados para cima. Trabalho claustrofóbico em escuridão quase total. O ar rarefeito e sempre o risco de desmoronamento. As casas em Hebrom eram similares às de Jerusalém, mas geralmente maiores, porque espaço não era tão limitado. Famílias estendidas viviam juntas, avós, pais, filhos, netos, todos sobre o mesmo teto. Estrutura social era profundamente hierárquica. O patriarca decidia tudo: casamentos, negócios, disciplina. Mulheres e crianças obedeciam sem questionar. Refeições eram comunitárias. Sentavam-se no chão em círculo ao redor de panela central, comiam com as mãos, rasgando pedaços de pão que serviam como colher para pegarem ensopado de lentilhas, grão de bico, cebolas. Carne era rara, reservada para festivais ou sacrifícios. Família comum comia carne talvez 5 a 10 vezes por ano. Proteína vinha principalmente de laticínios, leite de cabra, coalhada, queijo seco. Belém era menor que Hebrom e Jerusalém. Aldeia de pastores a 12 quilômetros ao sul de Jerusalém, talvez 500 habitantes no tempo de Davi. A cidade ficava em região de colinas, onde pastagens sustentavam rebanhos. A economia era quase exclusivamente pastoril. Homens passavam semanas nos campos com ovelhas, dormindo ao relento, comendo pão seco e queijo, voltando à aldeia apenas para festivais ou emergências.
Jessé, pai de Davi, era proprietário de rebanhos. O primeiro livro de Samuel menciona que ele era homem importante em Belém, respeitado pelos anciãos. Mas importante em Belém não significava riqueza pelos padrões de Jerusalém. Significava que tinha 80 a 100 ovelhas, alguns servos, casa de pedra com 2 cômodos em vez de 1, ainda bebia água de cisterna compartilhada, ainda comia pão de cevada, não trigo, porque trigo custava o dobro. Pastorear ovelhas era trabalho brutal e solitário. Pastor acordava antes da aurora, conduzia rebanho para a pastagem, passava o dia caminhando quilômetros procurando grama fresca. Precisava proteger ovelhas de predadores, leões, ursos, hienas, chacais. Davi matou leão e urso defendendo o rebanho de seu pai. Não era exagero poético, era realidade documentada. À noite, pastor construía cercado improvisado com pedras empilhadas e galhos espinhosos. Dormia na entrada do cercado, literalmente se tornando a porta. Se predador atacasse, teria que passar por cima do pastor primeiro. Noites frias nas colinas de Judá, temperatura caindo a 5 ou 6 graus Celsius, pastor, enrolado em manto de lã, dormindo com um olho aberto. Bastão de pastor não era acessório cerimonial, era ferramenta de sobrevivência. Pedaço de madeira dura, carvalho ou terebinto, com cerca de 1,5 metro de comprimento. Extremidade inferior reforçada, às vezes com pedra presa. Extremidade superior curvada para formar gancho. Servia para guiar ovelhas, puxá-las de buracos, defender contra animais. Pastor habilidoso não tinha seu rebanho destinado a sacrifício. Pastor havia feito cálculos entre engordar uma ovelha e produzir lã por 5 ou 6 anos, mantendo o rebanho indefinidamente. Pastorear ovelhas era um trabalho demorado, que levava meses sem retorno imediato. Ele lançava o bastão com um movimento giratório, cortando o ar, e atingia um lobo a 20 metros de distância. A funda era outra peça indispensável. Consistia em 2 tiras de couro ligadas por uma pequena bolsa central onde se colocava a pedra. Desde a infância, o pastor treinava até ser capaz de acertar alvos pequenos a 50 ou 60 metros. Isso não era passatempo, era treinamento de guerra. Quando Davi enfrentou Golias, a arma que ele carregava não era infantil, mas uma ferramenta mortal, dominada por alguém que já havia derrubado predadores repetidas vezes. A vida em Belém seguia o ritmo das estações. No outono, começava o plantio. Campos de cevada e trigo eram semeados após as primeiras chuvas. O inverno trazia frio e precipitação constante, reduzindo o trabalho nos campos. A primavera marcava o tempo da colheita. Cevada em março, trigo em maio. Já o verão era árido e escaldante, quando o pasto rareava e os rebanhos eram conduzidos para áreas mais altas em busca de vegetação. A colheita era um esforço coletivo. Os homens ceifavam os grãos com foices de bronze, juntando os talos em feixes. Mulheres e crianças recolhiam as espigas que caíam no chão. O transporte até a eira era feito em burros, cada um carregando entre 30 e 40 quilos. Na eira, uma superfície circular e nivelada, os grãos eram espalhados e os animais caminhavam sobre eles para separar a semente da palha. Depois, vinha a joeira. Os grãos eram lançados ao vento para que a palha mais leve fosse levada embora, enquanto os grãos pesados caíam de volta ao chão. Era um trabalho extenuante, realizado sob temperaturas que chegavam a 40 graus. Pá de madeira cheia, arremessar para o alto, esperar o vento, recolher o que caiu e repetir isso centenas de vezes. As mãos ficavam em carne viva, cobertas de bolhas e cortes. A poeira da palha envolvia todo o corpo, entrava nos olhos, no nariz e na boca. Respirar se tornava difícil. Muitos trabalhadores desenvolviam uma tosse persistente que nunca desaparecia completamente. O armazenamento dos grãos determinava quem sobreviveria. Anos de boa colheita permitiam guardar excedentes para períodos de seca. Os grãos eram estocados em grandes vasos de cerâmica, fechados com tampas seladas em betume. Ratos e insetos representavam ameaça constante.
As famílias inspecionavam as reservas toda semana, retirando os grãos contaminados antes que estragassem tudo. Transformar o grão em farinha era a tarefa diária das mulheres. O moinho manual consistia em 2 pedras circulares de basalto, uma fixa embaixo, outra móvel por cima. Sentada no chão, a mulher despejava os grãos no orifício central da pedra superior e girava usando um cabo de madeira. O processo levava de 2 a 3 horas para produzir farinha suficiente para o pão de um único dia. Ombros e costas ardiam, as mãos endureciam de tanto esforço. O pão era assado em fornos de barro ou diretamente sobre pedras aquecidas. A massa era simples: farinha, água e um fermento natural guardado da fornada anterior. A mulher sovava, deixava crescer, dividia em pequenas porções e achatava em discos finos. Bastavam segundos na parede quente do forno ou sobre a pedra para que o pão inchasse, criasse bolhas e ficasse pronto. Era consumido imediatamente, pois em poucas horas endurecia como pedra. A estrutura social nas 3 cidades era rígida e facilmente reconhecível. No topo estava o rei e sua família. Logo abaixo vinham sacerdotes e profetas. Em seguida, grandes proprietários de terras, comerciantes prósperos e líderes militares. Depois, artesãos, carpinteiros, ferreiros, oleiros. Abaixo deles, agricultores com pequenas propriedades. Em seguida, pastores e trabalhadores diaristas. Na base da pirâmide, escravos e estrangeiros sem direitos. As roupas denunciavam a posição social. Os ricos vestiam linho fino tingido, com cores vivas e caras, obtidas de moluscos ou plantas raras. Os pobres usavam lã sem tingimento, em tons de bege ou marrom, tecida dentro de casa. Homens que trabalhavam nos campos usavam túnicas curtas, até os joelhos. Mulheres e pessoas de status elevado vestiam túnicas longas, até os pés. Um manto externo protegia do frio, servia de cobertor à noite e até de garantia em empréstimos, mas, por lei, precisava ser devolvido antes do pôr do sol, porque o pobre dependia dele para dormir. Calçados eram raridade. A maioria das crianças e muitos adultos andavam descalços. Sandálias de couro custavam caro e duravam no máximo 1 ano sob uso intenso. Os pés criavam calos grossos, mas ferimentos eram frequentes. Espinhos, pedras cortantes e arranhões infeccionavam com facilidade. Sem antibióticos, uma infecção simples podia ser fatal. A higiene era limitada pela falta de água. Banhos completos eram incomuns, talvez mensais. A lavagem de mãos e pés antes das refeições, porém, era obrigatória, tanto por razões religiosas quanto práticas. Os dentes eram limpos com galhos desfiados de certas plantas, funcionando como escovas primitivas. Ainda assim, cáries e doenças gengivais eram quase universais. Ossadas desse período revelam desgaste severo dos dentes, resultado de uma vida inteira mastigando farinha misturada com partículas de pedra. O severo, abscessos, perda de dentes. Já na juventude, expectativa de vida era brutal. Metade das crianças morria antes dos 5 anos. Doenças, desnutrição, acidentes. Quem chegava à idade adulta tinha chance de viver até 50, 60 anos, mas era exceção. Mulheres enfrentavam risco alto em partos, sem assistência médica adequada. Hemorragia ou infecção pós-parto matava 1 em cada 20 mulheres. Famílias grandes eram necessidade, porque mortalidade infantil significava que 6 filhos talvez resultava em 3 adultos. Trabalho infantil era normal. Crianças de 5 anos já pastoreavam cabras perto de casa. Aos 8 anos, meninos iam com rebanhos maiores para campos distantes. Meninas ajudavam mães em todas as tarefas domésticas: buscar água, moer grãos, cozinhar, tecer. Educação formal não existia para a maioria. Leitura e escrita eram habilidades de elite, escribas treinados em escolas ligadas ao templo ou palácio. Casamentos eram arranjados, negócios entre famílias. Noiva tinha pouca ou nenhuma opinião. Idade média de casamento para meninas era 12 a 14 anos. Meninos, 16 a 18 anos.
Dote era pago pelo pai da noiva ao noivo, compensando perda de trabalhadora doméstica. Noivo pagava preço de noiva à família dela, geralmente em forma de trabalho, como Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Cerimônia de casamento durava 7 dias. Festa com música, dança, comida abundante, bem acima do padrão diário. Famílias se endividavam para realizar casamentos adequados, porque status social dependia de demonstração pública, de generosidade. Vinho fluía, carne era servida, pão de trigo substituía a cevada. Convidados comiam até não aguentar, porque oportunidade assim era rara. Música era parte integral da vida. Instrumentos simples, lira de 10 cordas, harpa menor, flauta de junco, símbolos de bronze, tamborins de pele esticada em aro de madeira. Davi era músico habilidoso. O primeiro livro de Samuel registra que tocava lira para acalmar Saul. Música não era entretenimento superficial, era terapia, adoração, comunicação emocional em cultura onde palavras diretas eram evitadas. Salmos atribuídos a Davi revelam profundidade de experiência. Salmo 23 descreve pastor conhecendo intimamente ovelhas. Salmo 51 revela culpa após adultério com Batseba. Salmo 59 clama por livramento de inimigos. Não eram poesias abstratas, eram registros de vida real, perigo real, arrependimento real. Justiça era administrada pelos anciãos da cidade, sentados no portão. Não havia tribunais formais, advogados, júri. Disputa era apresentada, testemunhas falavam, anciãos deliberavam e decidiam na hora. Punições eram imediatas. Ladrão era forçado a restituir 4 ou 5 vezes o valor roubado. Se não podia pagar, era vendido como escravo. Murderer fentava pena capital, geralmente apedrejamento executado pela comunidade. Apedrejamento era morte pública e participativa. O acusado era levado fora da cidade. Testemunhas lançavam as primeiras pedras, então a comunidade inteira participava. Morte não era instantânea. Pedras quebravam ossos, causavam hemorragia interna, perda de consciência, eventualmente morte. O processo levava minutos, mas pareciam horas. O exército de Davi era uma força permanente, uma inovação revolucionária. Antes de Davi, Israel mobilizava uma milícia temporária quando a guerra era necessária. Davi criou um núcleo de soldados profissionais, os 30 valentes, guerreiros de elite que treinavam constantemente. Recebiam pagamento regular em forma de terra, grãos, gado. Lealdade deles era ao rei, não à tribo. Treinamento militar era brutal. Parte da produção agrícola era enviada como tributo. Camponeses entregavam uma fração da colheita como imposto, enquanto comerciantes traziam cereais, azeite e vinho de regiões mais férteis. Os celeiros reais acumulavam esses recursos para uso em tempos de escassez, funcionando como reserva estratégica do reino. A construção do Palácio de Davi foi um empreendimento ousado. Hirão, rei de Tiro, enviou madeira de cedro do Líbano e artesãos fenícios altamente especializados. O cedro era um material de prestígio, perfumado, durável e resistente a insetos. As árvores eram cortadas nas montanhas libanesas, arrastadas até o litoral, amarradas em grandes balsas e conduzidas pelo mar até o porto mais próximo de Jerusalém. Dali, seguiam por terra no trecho final. Os artesãos fenícios dominavam técnicas que os israelitas ainda estavam aprendendo: entalhes refinados, cortes precisos em pedra, montagem de colunas, vigas e telhados complexos. O palácio levou anos para ficar pronto. Durante esse período, Davi continuou vivendo em uma residência simples, aguardando a conclusão da obra que simbolizaria o novo status da capital. Trazer a Arca da Aliança para Jerusalém foi um ato carregado de significado e também de risco. Décadas antes, a arca havia sido capturada pelos filisteus e devolvida somente depois que pragas atingiram suas cidades. Desde então, permanecera esquecida em Kiriat Jearim por cerca de 20 anos. Ao decidir transferi-la para Jerusalém, Davi afirmava a cidade como centro religioso do reino. A primeira tentativa terminou em desastre. A arca foi colocada sobre uma carroça nova puxada por bois.
Quando os animais tropeçaram e a arca ameaçou cair, um homem estendeu a mão para segurá-la e morreu imediatamente. O pânico tomou conta da procissão. Assustado, Davi interrompeu tudo e deixou a arca na casa de Obed-Edom por 3 meses, enquanto repensava o procedimento. Na segunda tentativa, tudo foi feito conforme as instruções tradicionais. Os levitas carregaram a arca sobre os ombros, usando varas encaixadas nas argolas laterais, exatamente como prescrito na lei. A cada 6 passos, sacrifícios eram oferecidos. Davi dançava com tanta entrega que Mical, sua esposa, o desprezou, julgando o comportamento indigno de um rei. Para Davi, porém, não se tratava de exibição, mas de devoção intensa e alívio por finalmente trazer o símbolo da presença divina para a capital. Uma tenda sagrada foi montada em Jerusalém para abrigar a arca. Ainda não era um edifício permanente, a construção do templo ficaria a cargo de Salomão, mas sua presença redefiniu a cidade. Jerusalém deixou de ser apenas uma fortaleza militar e passou a ser o coração espiritual de Israel. 3 vezes ao ano, israelitas de todas as tribos peregrinavam para as grandes festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Durante esses períodos, a população da cidade se multiplicava por 5 ou até 10 vezes. Como não havia espaço dentro das muralhas, os peregrinos montavam acampamentos nos vales ao redor. O comércio fervilhava. Havia vendedores de animais para sacrifício, cambistas trocando moedas regionais pela moeda aceita no culto, artesãos oferecendo lembranças religiosas e comerciantes de comida aproveitando a multidão faminta. Os sacrifícios eram realizados em escala quase industrial. Centenas de cordeiros, cabras e bois eram abatidos diariamente. O sangue corria por canais específicos. Parte da carne era queimada no altar. O restante era distribuído entre sacerdotes e ofertantes para consumo. O cheiro de carne queimada impregnava toda a cidade. Colunas de fumaça subiam continuamente e as moscas eram um problema constante. O sacerdócio funcionava em sistema de turnos. Havia 24 divisões sacerdotais, cada uma servindo por 2 semanas ao ano, além da obrigação de atuar nos 3 grandes festivais. Os sacerdotes não recebiam salário em dinheiro, viviam das porções dos sacrifícios, dos primeiros frutos e dos dízimos. Em comparação com a população geral, tinham uma vida confortável, mas o trabalho era pesado, repetitivo e emocionalmente desgastante. Os profetas atuavam fora da estrutura sacerdotal oficial. Natã confrontou Davi por causa do adultério com Batseba e do assassinato de Urias. Gade aconselhou o rei em decisões militares e espirituais. Os profetas não eram pagos pelo palácio, sustentavam-se por doações ou exerciam outras profissões. Sua posição era arriscada, pois confrontar o poder frequentemente levava à prisão ou à morte. A escravidão era uma instituição aceita, embora regulamentada. Um israelita podia tornar-se escravo temporário por causa de dívidas, mas deveria ser libertado no 7º ano. Escravos estrangeiros capturados em guerra, por outro lado, serviam indefinidamente. O tratamento variava muito. Alguns eram integrados à família, comendo à mesma mesa e protegidos por leis contra abusos extremos. Outros eram explorados de forma brutal, especialmente em trabalhos pesados, como mineração e construção. As mulheres ocupavam posição subordinada, mas não estavam desprovidas de direitos. Em determinadas circunstâncias, podiam possuir propriedades, especialmente viúvas sem filhos, e tinham proteções legais que, embora limitadas, garantiam algum grau de segurança dentro daquela sociedade antiga. Mulheres podiam iniciar divórcio em casos extremos, embora fosse raro. Mulheres de classe alta tinham escravas para trabalho doméstico, podiam se dedicar à tecelagem fina, produzindo tecidos para venda. Tecelagem era a habilidade valorizada. Linho vinha de plantações irrigadas em vales férteis, processado através de imersão em água, secagem, batimento para separar fibras, fiação em fio usando fuso de mão ou roca, finalmente tecelagem em tear vertical ou horizontal.
tear vertical era simplesmente moldura de madeira com fios esticados de cima para baixo. Trama passada horizontalmente com lançadeira. Processo lento, produzindo talvez meio metro de tecido por dia de trabalho intenso. Tingimento de tecidos usava substâncias naturais. Vermelho vinha de raiz de ruiva ou inseto cochonilha. Azul vinha de planta índigo ou molusco múrice. Amarelo vinha de açafrão ou casca de romã. Púrpura genuína, cor mais cara, exigia milhares de moluscos marinhos por grama de corante. Apenas realeza e extremamente ricos usavam púrpura. Metalurgia era concentrada em ferreiros especializados. Ferro tinha começado a ser usado, mas bronze ainda dominava para ferramentas e armas. Forjar metal exigia temperatura de 1000 a 1200 graus Celsius, alcançada soprando ar em forno de carvão, usando fole de couro. Metal aquecido era martelado em forma desejada, depois temperado, mergulhando em água ou óleo. Ferreiros respiravam fumaça tóxica durante horas, desenvolviam problemas respiratórios crônicos. Olaria produzia cerâmica essencial para armazenamento, transporte e cozinha. A argila era coletada, purificada, removendo pedras, misturada com água até consistência apropriada, moldada em roda de olheiro ou à mão, seca ao sol e finalmente queimada em forno. Queima transformava a argila mole em cerâmica dura, mas rachamento durante a queima arruinava 30 a 40% das peças. Comércio de longa distância conectava Israel a redes internacionais. Caravanas de camelos traziam especiarias da Arábia, incenso do Iêmen, mirra da Somália. Comerciantes fenícios traziam objetos de bronze de Chipre, tecidos finos da Mesopotâmia, joias de ouro do Egito. Israel exportava principalmente produtos agrícolas, azeite de oliva de alta qualidade, vinho, grãos em anos de colheita abundante. Estradas eram trilhas primitivas, sem pavimentação. Temporada de chuvas transformava-as em atoleiros. Viajantes moviam-se em grupos por segurança. Bandidos eram um problema constante. Jornada de Jerusalém a Damasco levava 6 a 7 dias. Jerusalém ao Egito levava 2 semanas. Velocidade média era talvez 30 km por dia, menos em terreno montanhoso. Hospedagem durante viagens dependia de hospitalidade. Cultura antiga considerava recusar abrigo a viajante como uma ofensa grave. Ainda assim, viajante inteligente levava a própria comida, água, tenda, quando possível. Depender completamente de estranhos era arriscar-se. Saúde era precária e misteriosa. Doenças eram atribuídas a espíritos malignos, maldição divina ou desequilíbrio dos humores corporais. Tratamentos incluíam ervas, sangrias, orações e sacrifícios. Alguns tratamentos funcionavam por acidente, como usar mel como antibiótico natural em feridas. Outros eram inúteis ou prejudiciais. Lepra, termo bíblico abrangendo várias doenças de pele, resultava em isolamento social forçado. Leproso era expulso da comunidade, vivia em cavernas ou acampamentos de outros doentes. Gritava impuro, impuro, se alguém se aproximava. Cura registrada na Bíblia era rara e considerada milagrosa. Cegueira era comum, infecções oculares não tratadas, tracoma, excesso de exposição ao sol, acidentes. Cego dependia de caridade ou família para sobreviver. Sociedade não tinha sistema de assistência social, apenas mandamento religioso de cuidar de viúvas, órfãos, estrangeiros e pobres. Fome era uma ameaça constante. Seca de 2 anos consecutivos esgotava reservas, resultava em fome generalizada. O segundo livro de Samuel registra 3 anos de fome durante o reinado de Davi, atribuída a sinal de Saul contra gibeonitas. Pessoas comiam cascas de árvore, raízes amargas normalmente evitadas, eventualmente recorriam a canibalismo em casos extremos de cerco prolongado, como aconteceria mais tarde em Samaria. Morte era presença constante e visível.
corpo era lavado, ungido com especiarias, envolvido em linho e sepultado no mesmo dia, porque decomposição rápida em clima quente. Luto durava 7 dias para familiar próximo, 30 dias para pai. Pranteadores profissionais eram contratados para lamentar em voz alta, rasgar roupas, jogar pó sobre as cinzas. Cobrir a cabeça de pó, rasgar as vestes, chorar em público, eram expressões visíveis de luto que ajudavam a aliviar a dor interna. Quando possível, o sepultamento acontecia em cavernas, aproveitando as formações naturais do calcário abundante da região. Túmulos familiares eram usados repetidas vezes. Os ossos dos antepassados eram empurrados para um canto para abrir espaço ao novo corpo. Uma grande pedra era então rolada para selar a entrada. Os sepulcros mais elaborados eram escavados diretamente na rocha, com bancos internos onde o corpo era colocado. A religião atravessava todos os aspectos da vida. O dia começava e terminava com oração. Antes das refeições, pronunciava-se uma bênção. O sábado era separado como dia de descanso total, sem qualquer tipo de trabalho permitido. Quebrar o sábado era considerado crime grave em teoria, embora a aplicação dessa regra variasse na prática. Viver em Israel no tempo de Davi significava acordar ao nascer do sol, porque velas e lamparinas eram caras demais. Significava beber a água que uma mulher havia carregado nas costas, subindo uma escadaria equivalente a 4 andares dentro de um túnel escuro. Era alimentar-se de pão de cevada, já que o trigo estava fora do alcance da maioria. Era trabalhar até o corpo protestar, porque parar queria dizer passar fome. Era conviver com o cheiro constante de esterco queimando, já que lenha era um recurso raro. Era também ver muitos filhos morrerem antes de chegar à idade adulta. Era viver sobre uma hierarquia rígida, onde o nascimento praticamente determinava o destino, e ainda assim, viver sob o governo de um rei que havia sido pastor como você. Um rei que sabia o que era enfrentar leões para proteger o rebanho. Um rei que compôs cânticos que você entoava enquanto trabalhava nos campos. Um rei que trouxe a arca de Deus para a capital, fazendo o povo sentir que a presença divina habitava entre eles de uma maneira inédita. As cisternas escavadas naquele tempo ainda existem. Algumas seguem em funcionamento 3.000 anos depois. Arqueólogos encontram ânforas quebradas com sulcos deixados pelas cordas que as sustentavam, pisos de casas onde crianças brincaram, ossos de cabras que sustentaram famílias inteiras. Cada pedra de Jerusalém foi carregada nas costas de alguém. Cada poço em Belém foi aberto por mãos feridas. Cada rua de Hebrom foi pisada por pés descalços que conheciam intimamente o custo da sobrevivência. Davi reinou por 40 anos, mas quem realmente construiu o reino foram os anônimos, os que despertavam antes do sol, os que transportavam água, os que semeavam em terra seca. O legado deles permanece de pé até hoje.